Oi pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal. E hoje, novamente com o apoio do canal do Caracho, trago para vocês esta Engote CS1 Pro. Em termos de especificações, vou começar aqui pelos pneus. Temos aqui pneus de 11 polegadas, tubeless. Neste caso, são os pneus para off-road, uma escolha do Paulo. Contudo, ele podia ter escolhido os pneus para a estrada e isto é feito quando vocês vão ao site e escolhem a trotinete e especificam exatamente qual é o tipo de pneu de acordo com a utilidade que vocês vão dar. Para travar a CS1 Pro, nós temos então travão mecânico na frente, aqui acionado por esta manete, e travão hidráulico deste lado. Contamos com discos de 140 mm e depois vocês vão dizer assim, mas isso, um hidráulico e outro mecânico, isso funciona bem? Eu também tinha as minhas dúvidas, não é como se fossem dois hidráulicos, mas posso dizer que a travagem é boa. A suspensão, temos mola helicoidal tanto à frente como atrás e também tanto à frente como atrás contamos com braço oscilante. A bateria deste modelo é de 52 volts, 22.5 amperes. Nós podemos carregar aqui nesta porta e o carregador fornecido de 58 volts, 3 mAh, nós conseguimos carregar esta trotinete em 10 horas. Segunda marca, temos aqui uma autonomia à volta de 60 km. Obviamente estamos a falar a andar às velocidades de 25 km/h, aqui com os modos mais controlados, que no meu caso isso não acontece, portanto eu aqui estimo uma autonomia de 40 km a andar sempre a velocidade máxima e com o meu peso em cima, mais o material de filmagem. Para transportar a CS1 é só libertar aqui a patilha à frente, deixar cair, acertar o gancho aqui na traseira e vocês podem puxar por ela, levá-la e seguir a vossa viagem. Agora, convém que a vossa viagem não seja muito longe e que vocês morem pelo menos num prédio que seja só até ao primeiro ou segundo andar, porque isto ainda são 31 kg. Ela aguenta cargas até aos 120 kg e depois quando vocês chegam ao vosso local só têm que tirar aqui esta patilha, subir e está feito, muito simples. E temos agora aqui este gancho, que é uma coisa que eu não gosto, porque vocês reparem, ele é necessário para nós podermos levantar a trotinete, contudo reparem como ele vai sempre aqui solto no espigão do guiador. E em andamento vai sempre a fazer barulho. A solução passa por arranjarmos um elástico e prender aqui o gancho. Portanto, será algo que penso que a marca poderá melhorar. Vamos dar aqui agora um visto de olhos aqui na parte do guiador e dos botões. Temos aqui o botão para ligar a trotinete, basicamente é aqui, e ela tem aqui uma barra ou uma chapa NFC para poder ligar. Temos aqui o botão D e o S. Basicamente o D, a trotinete não faz nada e quando colocamos no S, a trotinete está pronta a andar. Aqui temos uma buzina, temos aqui o mais e o menos para subir e descer as velocidades, para ligar e desligar as luzes e temos aqui o botão para os piscas com indicação sonora. Isto é importante, estes espelhos são extra, aqui manete de travão hidráulico, deste lado temos a manete de travão mecânico e basicamente o acelerador para nós desfrutarmos da trotinete. E agora nós vamos então para a estrada, onde é o meu modo de uso normalmente. Portanto, mais de 90% das vezes é aqui em estrada que eu vou usar a trotinete. Ela está limitada aos 25 km/h. Agora aqui ela vai andar um bocadinho mais rápido porque eu estou a descer, mas o display não deixa passar dos 25 km/h. Contudo, eu sei que ela está um bocadinho mais rápida. Eu estou a aproveitar a descida. Agora, os 25 km/h é bom? É bom porque é legal. Agora, para fazer as minhas viagens que vou para Lisboa todos os dias, não é o ideal, como é óbvio, porque ela está bastante limitada. Para isso, eu acabei de a deslimitar. E agora, neste momento, eu estou no modo, ou na velocidade 1, e a velocidade máxima que ele dá é 9 km/h. Aqui, no modo 2, já vamos a 14 km/h. Vamos subir para o modo 3, onde, mesmo a subir, que é o que estou aqui, nós já atingimos velocidades 25 km/h
Agora passamos para o modo 4, que é onde começa a entrar a parte da diversão. E no modo 4 já vamos para velocidades dos 41 km/h e então no modo 5 vamos para velocidades que eu não posso mencionar aqui no canal. Ei, é grande jarda que ela tem, dá-lhe, dá-lhe! Muito fixe! Pá, esta trotinete surpreende, uma vez deslimitada, torna-se uma trotinete completamente diferente daquilo que vem de fábrica, e posso-vos dizer que esta controladora, com este único motor que está na roda traseira, me surpreendeu bastante ao nível da minha trotinete, que tem 2 motores e tem prestações muito semelhantes a esta. Ok, eu já voltei a limitar a trotinete para o meu dia-a-dia pós-percursos. Aqui na estrada eu até consigo ir a 25 km/h. Eu já vou ali voltar a entrar para a ciclovia, que é para não estar a atrapalhar aqui o trânsito. E dizer também que aqui na minha zona, quando é a descer, tudo bem, mas quando é a subir, como as subidas são muito íngremes, os 25 km/h ou trotinete limitada, que é 500 watts e 29 amperes, se eu não me engano, não é viável. Ela tem muita dificuldade em fazer as subidas aqui da minha zona limitada. Uma vez delimitada, essa dificuldade desaparece. Agora, já que estamos aqui e ela está limitada, vamos fazer aqui um teste de travagem, onde tenho a trotinete a 25 km/h e vou usar os dois ao mesmo tempo. E como podem ver, a travagem, mesmo com um hidráulico e um mecânico, é muito boa. Aproveitando esta paragem dos testes de travagem, falar aqui um bocadinho das dimensões da trotinete. Contamos aqui 55 cm de comprimento de deck, com uma largura de 18,5 cm. A nível de altura até ao solo, o deck encontra-se à altura de 25 cm. Vamos agora então também aproveitar e ver a iluminação. E para iniciarmos aqui a iluminação, temos então que ligar a trotinete, clicar aqui no Power, usar aqui a tag NFC, encostar ao ecrã e agora sim, e vamos então ligar. E como vocês podem ver, aqui a luz da frente tem muito boa iluminação e o farolinho de trás também tem uma excelente iluminação, onde nós temos a indicação de travagem. Temos também embutidos os piscas no farolinho traseiro, que é uma das coisas que eu não gosto nesta trotinete. Apesar de eu não gostar dos piscas ali, eles podiam ser aqui na parte de trás do deck, onde está aqui esta luz vermelha. Portanto, temos aqui estas luzinhas que são só de presença, temos aqui à frente luz branca e depois temos aqui nas laterais esta luz LED amarela que nos dá bastante visibilidade. O display, nós temos aqui toda a informação que nós necessitamos, aqui o modo de condução, portanto o S ou o D, portanto o D a trotinete não anda, o S é quando nós conseguimos andar com a trotinete. Temos aqui a voltagem da bateria, temos aqui a mesma voltagem da bateria, mas em barras, aqui a velocidade a que nós vamos, temos aqui a indicação se temos a luz acesa ou não, este botãozinho que está aqui, a velocidade engatada, temos 5 velocidades nesta trotinete, e depois aqui temos então a indicação do triplo ou do odômetro. Basicamente é duplo clique aqui no botão de power, vocês conseguem mudar de uma informação para a outra. É um display bastante simples, mas tem toda a informação que nós necessitamos. Vamos então agora voltar para a rua. E agora, neste ambiente que é o fora de estrada, que é onde ela também se sente bem à vontade. Aliás, estes pneus foram desenhados para isso, não é? E aqui o vosso amigo está aqui neste ambiente. Este aqui é um ambientezinho simples, mas eu já fui experimentar uma subidinha mais agressiva com um terreno muito mais difícil do que este. E vocês podem ver aí pelas imagens, ela subiu perfeitamente. Esta controladora de 42 ou 45 amperes
é uma delícia e eu não estava nada à espera numa trotinete só com motor traseiro que suportasse tão bem. Realmente é muito agradável esta trotinete e o Paulo fez uma boa escolha ao ficar com a mesma. Ora, vamos lá por aqui assim, tentar desviar ali da árvore, e está ele. Pá, e agora, vou só lembrar aqui que eu deslimitei a trotinete, ela agora está delimitada. Eu estou-lhe a dar gás e ela está-lhe a dar. Oh! E agora, vamos só atacar mais esta descida íngreme. Que para esta trotinete é super simples, vou-vos já dizer. Para eu poder então passar para as conclusões, onde vou começar pelo desempenho. Esta bateria de 52 volts, 22.5 amperes, ficou muito acima das minhas expectativas, daí tenho que lhe dar 5. Outra surpresa neste Anglote é este motor, que quando a controladora está deslimitada, ele atinge velocidades bastante interessantes. Quando está limitado, deixa um bocadinho a desejar, portanto vou-lhe dar um 4. Os pneus para este ambiente que eu estou aqui, off-road, são top, mas como eu faço a maior parte do meu tempo na estrada, aí 90%, são um bocadinho barulhentos, portanto vou-lhe dar um 4. Os travões, eu gostava que ambos fossem hidráulicos, portanto a marca optou por esta situação, não é a perfeita, mas não é má de todo, portanto 4.5. A nível da suspensão, aqui esta CS1 Pro está muito bem equipada, portanto 4.5. E já estou aqui, iluminação é razoável, tem uma boa iluminação à frente, atrás. Como eu já disse, gostava que os piscas tivessem indicação aqui e não ali, portanto vou-lhe dar um 4. Em relação ao preço-qualidade, dou-lhe um 4,5. É uma trotinete de veras interessante e eu espero que também tenha sido interessante para vocês. E se o foi, não se esqueçam de fazer isto! Ai, ia caindo! Ufa! Inscreve no canal, deixa like, vai, inscreve no canal, vai.